você se deparou com o Jordan Peterson, cara? Uhum. É engraçado, claro, que ele estoura muito naquela época, 2016, quando tem a controvérsia dos pronomes, do uso dos pronomes, que é um pouco da coisa. Mas a primeira vez que eu tive contato com o Jordan Peterson foi muito engraçado. Eu dei uma palestra sobre alguns temas de simbolismo, estava falando sobre símbolos de filmes e como aquilo podia aplicar para a vida. E aí um cara falou, cara, o seu conteúdo parece com o Jordan Peterson. Eu falei, cara, quem é o Jordan Peterson, né? Eu não fazia a menor ideia. E aí ele fala, não, você tá fazendo a mesma coisa que o Jordan Peterson aqui nesse negócio e tal. Eu falei, cara, como assim Jordan Peterson? Quem é Jordan? O psicólogo? Aí eu fui olhar, isso é bem em 2016, bem nesse período. E aí eu vou pesquisar, e daí tá no auge daquelas polêmicas, tá circulando os primeiros vídeos, né? E aí eu olho e falo, caramba, espetacular. E aí eu acompanhei a vida do Jordan Peterson, a trajetória passo a passo. Teve eu gravei vídeo sobre ele, um dos que geraram muito polêmica, quando eu falei da conversão dele, porque eu fiz um vídeo lá atrás, né, falando, olha, eu acho que o Jordan Peterson vai passar por um processo meio de conversão. E gerou uma polêmica desgraçada. A galera começou a detonar, falando, aí os caras me mandavam um vídeo, né, teve até página conhecida, os caras cortando e mandando vídeo dele falando, não tem nada a ver com o cristianismo, não sou cristão, porque ele teve essa fase. E para quem não sabe, o Jordan Peterson passa por uma experiência incrível, né? E daí meio que eu fui fazendo vídeos falando, galera, eu acho que a coisa vai por aí e tal. O que acontece? A esposa dele tem câncer. E ele fica muito mal com isso. Isso depois da fama, então, para entender. Ele é formado em psicologia clínica, foi professor assistente em Harvard, tem um doutorado por McGill, que é uma das maiores universidades do Canadá. O cara é um profissional de muito sucesso. E chegou uma parte da vida dele que ele fala, olha, tem uma polêmica que ele fala, eu não vou ser forçado. Veja, se a pessoa me convida a falar, por favor, me chame por tal pronome, ou por respeito, eu vou seguir o pronome que a pessoa me falou. Mas eu não acho que o governo deveria ter o poder, a autoridade de me forçar a usar o pronome. O combinado entre as pessoas é mais importante que o governo pode forçar. Isso gerou uma polêmica incrível. Chamaram ele para depor e ele estoura. E ele fala, bom, agora que eu tô com essa fama toda, o que eu vou fazer? Vou participar dessas entrevistas. Ele se posiciona de maneira muito clara, muito sensata sempre. Cresce a fama, lança o livro é um estouro, tudo mais. E aí, no meio desse sucesso todo, dessa ascensão incrível, né, de um acadêmico relativamente obscuro, mas muito profundo, a esposa tem câncer, crise, ele desaba. E ele começa a tomar muitos medicamentos para ansiedade. E a esposa, ela passa por um processo de transformação espiritual. Ela começa a rezar o terço para ser curado do câncer. Totalmente fora do... Porque o Jordan Peterson, sempre a linha dele era, cara, carrega o peso da existência nas costas, segura, entendeu? Vai pro pau, vamos lá, cada um por si, tem que lutar, é isso mesmo, tal. Mas agora já tem uma coisa que a luta imediata já tá fora do controle. E a esposa vai rezando o terço. E a esposa é curada do câncer. Que é uma coisa meio assim, uma cura meio absurda, um negócio fora do imaginário. É casado há muitos anos, desde os anos 80, né? E aí ele tem essa crise, e aí ele tem um efeito adverso com a retirada. Eu tenho até um amigo que é psiquiatra que me explicou até o efeito detalhadamente. Segundo esse meu amigo, muito raro, né? Um efeito adverso raro. Eles tiram um medicamento ansiolítico e ele tem uma reação horrível à tirada do medicamento. Ele fica muito mal. E aí o Peterson, nos Estados Unidos, ninguém quer dar o tratamento que ele precisava, mais duro, mais radical. Ele viaja para Moscou, ele fica em Moscou lá, recebendo um tratamento duríssimo, eles botam ele num coma induzido, coisas assim. Veja, isso o cara, como até tá aqui o intelectual público mais influente do mundo ocidental, o cara tá passando por esse negócio. Ele fica mais um tempo na Sérvia, ele some, desaparece, acabou o Jordan Peterson, figura pública. Cara, fogo isso aí. Oi? Fogo isso daí. É impressionante. Agora, pensa, esposa com câncer, problema de saúde profundo, se fecha na questão da família. E quando ele volta e ele cura isso, e ele retorna, até é muito emocionante o vídeo do retorno dele, ele volta com uma característica diferente. Ele fala muito de gratidão, ele fala muito de fé, sem dúvida agora, e ele mostra uma abertura para a religião que ele não tinha antes. Muito pela influência da esposa, sem dúvida alguma, acho que isso é um ponto grande. E, claro, ele já tinha... Veja, isso é depois dele dar uma série de palestras sobre a Bíblia. Entendam que ele foi ter contato foi demonstrar uma abertura para esse lado mais de fé. Já tinha dado maravilhosas palestras, um curso imenso, tem no YouTube isso, palestras longas sobre o Antigo Testamento, sobre todas as coisas. Mas o conteúdo impactou muito ele, mas a vivência
mudou muita coisa na vida dele. E nessa gratidão ele começou a perceber o limite da capacidade humana, começou a ver um pouco esse teto da capacidade humana, e aí cada vez mais foi engajando em debate sobre esse tema da religião. Recentemente ele foi visto numa missa em latim também, uma coisa muito curiosa, então ele começou a ir realmente nas coisas. Ele não passou por uma conversão formal, mas o que é interessante dessa história do Peterson é que ele é uma pessoa muito engajada em falar a verdade onde quer que ela esteja. Então ele não fala as coisas de maneira leviana. Então que as pessoas falam, você se converteu, ele fala, olha, eu tô na busca, eu não tô... Ele hesita em fincar os pés até ele ter certeza. Mas ele já está há alguns anos nessa jornada e é bem bonito, porque ele fala tanto de sofrimento e sacrifício, que é uma realidade, você meio que... Cara, para ter uma vida plena, você nunca vai ter uma vida plena sem sacrifício e sofrimento. Tem um trecho do Gênesis, né? Muita gente entende errado. Eles buscam lá, eles pegam o fruto proibido. E aí eles são expulsos do Éden, já era. A coisa deu errado. Deu ruim. Agora eles precisam voltar. E aí Deus fala para eles assim, vocês agora vão ter o suor do trabalho e as dores do parto. E muita gente entende errado isso. Fala, pô, Deus agora está jogando algo para eles, está punindo eles. Não. Deus está dando um caminho para eles voltarem, porque eles queriam tanto preservar a própria vida, preservar o conforto que eles perderam o Éden. E agora, as coisas produtivas deles, todas as coisas que geram, coisas que criam, vão demandar sacrifício. Elas não vão existir sem sacrifício. Daí as dores do parto e o suor do trabalho. Porque o parto e o trabalho é como você cria tudo nesse mundo. O parto é como você dá a vida e o trabalho é como você cria todas as coisas. Como você bota a ordem, todas as coisas que você tem no mundo, esse microfone, todas as coisas vão chegando por meio do trabalho. No Éden, havia o trabalho, havia a criação, mas sem o sacrifício. Agora o sacrifício é o caminho para a redenção dos homens. Perfeito. Mas que sacrifício? O sacrifício consentido. Porque até esse grande psiquiatra, que é o Viktor Frankl, ele fala, sofrimento sem sentido é desesperador. É o desespero. Você sofre, mas você não tem um sentido. Então você fica, cara, destruição, você tá mal. Mas sofrimento com sentido altera completamente o sentido do sofrimento. Se eu tô agora acordando à noite, mas é para cuidar do meu filho, é uma experiência totalmente diferente de eu acordar à noite porque os caras estão quebrando na frente da minha rua e é só uma fatalidade. Se agora eu tô começando a me sacrificar para fazer exercício cedo, mas é para uma causa, para alguma coisa que eu tô querendo melhorar, é totalmente diferente do sofrimento. Então, e mais ainda, quando eu tenho um sentido transcendente para o sofrimento, ou seja, tem uma missão de vida, aqui ele se emociona muito quando ele fala de ajudar os jovens, de melhorar a vida dos jovens. Cara, eu tenho uma missão de vida de melhorar a vida dos jovens. Os caras não têm pai. As figuras masculinas, em grande parte, foram desconstruídas. O homem é o vilão da... Pô, qualquer filme que você liga, o homem é um idiota, sabe? O cara é burro. Agora tá nessa vibe. Então, na perda, e hoje, infelizmente, né, 50% das crianças no Brasil crescem sem o pai. É uma realidade dura, mas é a realidade do nosso país. Na falta de bons conselhos, ele entende que ele tem essa missão para guiar as pessoas, para melhorar os hábitos dos jovens. E aquilo motiva ele, e esse sacrifício da família abrem ele para essa realidade de fé também. Então, há uma relação muito forte na jornada existencial que ele passou, na luta dele, e entender o sofrimento, o sacrifício junto ao sentido. E ele passou por esse negócio. Então, eu um pouco fiz uma série de vídeos contando desse processo. Foi engraçado porque tem vídeo de 4 anos atrás, aí tem vídeo de 3, então foram feitos quase um ano em ano. Até que esse ano eu fiz, o cara foi na missa em latina, sei lá o que vai dar esse... Eu até conversei com um amigo dele, né? Eu conversei com o Jonathan Pajot. Você nunca conversou com ele, cara? Eu não conversei com ele diretamente, não. Mas conversei com um amigo dele. E é um grande amigo dele, esse Jonathan Pajot, um canadense e tal. E aí a gente ficou conversando sobre Peterson, assim, na cara aberta, assim, na boa. E ele falou, olha, pra mim, é incrível a influência que a esposa teve na vida dele. A esposa realmente é uma pessoa muito de fé. Com isso ela puxou muito da filha. A filha também começou a engajar nas coisas da esposa. E isso influenciou muito o Peterson. Então isso foi uma informação que o amigo dele me falou, tal. E aí eu fiquei conversando, tal. A gente falou várias ideias. O amigo sempre insistindo, né? Guiando ele por um caminho de esperança. Então foi bem interessante. Que legal, cara.